Olá meninas, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Como a maioria votou, nós vamos fazer as nossas aulas em formato de videoaula. Eu não garanto que todas as aulas serão em videoaulas, mas a maioria será conforme vocês escolheram, tá? Eu esperei passar aí Natal, Ano Novo, essa entrada de ano, porque eu acredito que muitas viajaram, né? Aproveitaram, porque eu acredito que esse é o único período do ano que a gente tem a oportunidade de descansar. Porém, eu acredito que a maioria também já está voltando ao trabalho. Então, eu vou começar a postar, a partir de agora, as nossas aulas e a conversar com vocês sobre esse tema que é tão importante, que é os exames laboratoriais associados à estética. Meninas, sem mais delongas, porque eu acredito que todas vocês têm muitos compromissos e o objetivo aqui eu quero ser bem clara, sucinta e quero que os conhecimentos que vocês vão adquirir aqui, vocês já possam usar, aplicar. E eu quero que isso comece a sedimentar, né, a fazer sentido na cabeça de vocês, tá? Então, a primeira coisa, né, que nós vamos começar a falar é sobre o hemograma. Depois a gente vai entrar na parte bioquímica, vamos falar sobre vitaminas e minerais, mas nós vamos começar pelo hemograma, que é um exame de sangue, talvez o mais comum, né? Quem nunca fez um hemograma? É um exame barato, que você pode pedir pro seu paciente, ele não vai pagar aí mais do que R$30. Tem laboratórios que vendem esse exame por R$15. E é um exame que vai nos dizer muita coisa a respeito da saúde desse nosso paciente. Então, nós vamos começar a falar sobre o hemograma a princípio, tá? Eu não vou falar tudo sobre o hemograma, nós vamos destrinchar bem esse assunto na nossa Masterclass, certo? Porém, o que eu vou falar aqui, vocês já podem anotar, né? De preferência, já tenha papel e caneta aí pra anotar tudo que eu vou falar. E vocês já podem utilizar esse conhecimento para poder ajudar os pacientes de vocês, tanto a identificar alguma coisa ali que possa estar ocorrendo, como para você poder entregar um melhor resultado estético nos seus tratamentos. A partir de então, nós vamos começar a falar sobre o eridograma. O que é o eridograma? É a parte do hemograma que vai avaliar a qualidade, a quantidade, peso, cor da hemácia. E para quem não se lembra, a hemácia é uma célula do nosso sangue responsável por oxigenar todo o nosso corpo. Então, ela é responsável por captar a molécula de oxigênio e espalhar essa molécula pelo corpo inteiro. Então, né, há de se dizer que é uma célula extremamente importante e que tem uma função mais importante ainda. E é muito importante que o nosso paciente ele esteja com a quantidade exata, nem tão baixo e nem tão alta, com a cor, com o peso, com a forma dessa hemácia de maneira correta. Porque senão a gente pode ter um problema aí na oxigenação desse organismo. Dentro do eridograma, o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar o número de hemácias, ele vai fornecer ali um número. Nós vamos encontrar o hematócrito, que também é uma numeração. Nós vamos encontrar a hemoglobina, VCM, CHCM, HCM e RDW. Todos esses índices, cada um quer dizer alguma coisa, cada um tem uma informação, dá uma informação importante sobre essa célula. Na nossa Masterclass a gente vai destrinchar cada índice desse e explicar para que cada um serve e qual é a importância desses índices. Todos são importantes, entretanto, hoje eu vou falar de 3 com vocês, os 3 que eu particularmente considero mais importantes e que você já pode parar para avaliar no hemograma do seu paciente. O primeiro índice que eu quero conversar com vocês é sobre o número de hemácia. O número de hemácia é muito importante que ela esteja dentro dos valores de referência, nem pode estar muito alto e nem muito baixo. Por quê? Quando você pega um exame que o seu paciente está com as hemácias diminuída, isso pode significar que ou ele está em um quadro hemorrágico, né, tá ali perdendo sangue, ou ele está com algum tipo de anemia. Quando esse número de hemácia está muito alto, isso também não é bom. Isso aumenta a viscosidade do sangue, deixa esse sangue mais grosso, vamos dizer assim. Isso pode ser algum problema, algum colesterol alto, ele pode estar com algum problema no fígado, normalmente pacientes fumantes também têm esse número de hemácias mais alto. Ele pode estar com algum problema no baço, já que o baço é responsável por fazer a eliminação dessa célula, ou ele pode estar com algum outro tipo de problema. Nesses casos, nós não mexemos, certo? A não ser que você for médica, hematologista, nós encaminhamos, né, esse paciente para o profissional para verificar o que está acontecendo dentro desse organismo, o que está acontecendo ali, certo? Então é muito importante que você se atente ao número de hemácia do seu paciente. O segundo índice que eu quero conversar com vocês é sobre o VCM, que é o volume corpuscular médio. O que esse índice ele vai nos dizer? Ele vai nos dizer o tamanho dessa hemácia. A hemácia ela tem um tamanho ideal, ela nem pode estar muito pequena, mas também ela não pode estar muito grande. E o que acontece? Quando essa hemácia tá pequena, tá diminuída, e inclusive, quem é biomédico aí, com certeza já teve essa experiência de olhar no microscópio e ver a hemácia pequenininha, né, menor do que as outras. Quando isso acontece, normalmente acontece quando o paciente tem falta do mineral ferro, quando o paciente está com alguma anemia. O ferro, gente,
é um elemento importantíssimo, porque ele também vai ajudar na captação do oxigênio. Então, quando a pessoa está com anemia, é muito comum ela sentir cansaço, desânimo, queda de cabelo, é uma coisa muito comum, quebra de unha, né? A unha fica quebradiça, fragilizada, o cabelo cai com muita facilidade. A nossa paciente vai sentir muito cansaço, muito desânimo, falta de ar, isso é muito comum numa anemia ferropriva. E às vezes você faz aí tratamento capilar, e aí você percebe que o cabelo da sua paciente está caindo demais, e muitas vezes ir lá fazer aquela mescla que eu amo, né, da PHD, encher o couro cabeludo da sua paciente, talvez não vai adiantar, porque possivelmente ela pode estar precisando de ferro, certo? E a anemia, ela causa, um dos sintomas da anemia é a queda de cabelo, tonturas e etc, tá? Então, é muito importante você estar de olho também no VCM da sua paciente. Se tiver diminuído, você já sabe que provavelmente a sua paciente tem falta de ferro. E aí você vai pedir um outro exame, né, que é o ferro e a ferritina, saturação de transferrina, para analisar como que tá essa parte, esses índices também. E aí, junto com o VCM, você pode chegar num denominador comum, num resultado e descobrir o que está causando esse tipo de coisa na paciente. E assim, meninas, principalmente, é muito comum, pelo menos na minha prática clínica, é muito comum. Boa parte, eu diria que 70% das minhas pacientes, elas têm anemia por falta de ferro. Até porque a mulher tem a menstruação ali, então perde sangue, perde ferro. Às vezes ela tá com uma menstruação mais descontrolada, às vezes não se alimenta direito. Às vezes é vegetariana, enfim. Então isso tudo pode causar aí a tão triste e complicada anemia. Não é complicada porque é algo que é fácil de tratar, mas muitas vezes não é diagnosticada de uma forma correta. Meninas, ainda falando sobre VCM, é importante eu salientar algo pra vocês. Não é só a falta de ferro que pode diminuir a nossa hemácia, diminuir o VCM, tá? Uma das causas da diminuição pode ser por falta de ferro. Entretanto, se o paciente tem algum outro problema de saúde, algum outro problema de saúde mais grave, isso também pode ocorrer, tá? Quando a pessoa tem uma leucemia, ou quando tem anemias, a gente fala que é anemia hemolítica, né? Na hemato a gente fala isso. Quando são anemias hemolíticas, que não são anemias por falta de ferro, o VCM ele também diminui. Mas aí não vai ser por conta apenas do ferro, pode ter algum outro fator ali diminuindo aquele VCM, certo? Então, no que a gente pode atuar, no que a gente pode ajudar o nosso paciente, a anemia por falta de ferro, né? A anemia ferropriva, a gente pode ali mexer, suplementar ferro, de repente encaminhar para uma nutri, etc. Mas se o paciente tem uma anemia hemolítica, nesse caso, a gente não pode fazer nada, ok? Ele tem que se tratar ali com um hematologista. Continuando falando sobre VCM ainda, que é o volume corpuscular médio, como eu disse, a hemácia ela não pode estar diminuída, mas ela também não pode estar grande. Quando essa hemácia, vocês encontrarem números superiores a 92, a 95, 100, isso pode ser característico de uma anemia chamada anemia megaloblástica. Que anemia é essa? É uma anemia que ela é causada por falta de folato ou de metilcobalamina, que nada mais é do que vitamina B9 e vitamina B12. A falta de B9 e B12 pode causar uma anemia, pode causar essa anemia e fazer com que essa hemácia ela fique maior. Isso também é algo bem comum, tá? Gente, já me aconteceu do paciente, né, e no curso a gente vai falar isso, do paciente ter anemia ferropriva e anemia megaloblástica. E aí, no finalzinho do exame, a gente vai perceber que tem alguns nomes ali, uns nomes diferenciados, quando as hemácias estão de vários tamanhos, né? Porque pode ocorrer, numa mesma amostra de sangue, o paciente está com hemácias bem pequenininhas e com hemácias gigantes. Ele pode ter concomitantemente anemia ferropriva e anemia megaloblástica. Olha que coisa louca, né? Isso pode acontecer, gente. Na minha prática clínica não é comum, mas pelo menos a cada 2, 3 meses aparecem pacientes assim com 2 tipos de anemia, tá? E nestes casos, que é falta de vitaminas e falta de minerais, a gente pode ajudar esse paciente. Como? A gente suplementa ferro e B12. Meninas, continuando o nosso raciocínio, vocês podem estar se perguntando agora como todas essas informações que eu conversei aqui com vocês pode ser útil durante os seus procedimentos estéticos. Bom, o que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte: vamos supor que você faz aí os seus bioestimuladores, seus preenchimentos, trata melasma, trata queda capilar, e que a paciente chegue com o hemograma desse. E aí no hemograma você identifica que o VCM dela está diminuído, que a hemácia está muito próximo ali dos valores mínimos ou até diminuída, que o RDW está aumentado, que essa hemácia está muito leve, ou que está com uma hipocromia, né, quando a hemácia está ali descorada, sem cor, não está com a coloração normal. Você identifica tudo isso no exame de sangue e aí a sua paciente vai fazer um bioestimulador ou vai tratar cabelo, por exemplo. O que isso pode apontar? Todos esses índices alterados pode apontar para uma anemia por falta de ferro, certo? E como que você acha que esse organismo vai reagir quando você fizer um bioestimulador, por exemplo? Você precisa ali do estímulo de colágeno e essa paciente está com um quadro de anemia. Como você vai tratar o cabelo dessa paciente com microagulhamento, com ativos ali no couro cabeludo, sendo que o problema base dela pode ser uma anemia também?
Só que a questão é, você não consegue identificar esse tipo de coisa olhando para a cara do paciente. Você precisa do exame ali, você precisa saber interpretar, saber analisar para poder direcionar esse paciente para um diagnóstico correto. Esse exemplo que eu dei foi um entre vários, né? A questão é que nós, profissionais da área da estética, temos que começar a deixar de ver o nosso paciente como um rosto enrugado, como alguém que está procurando melhorar as linhas de expressão. O nosso paciente, ele não é a ruga do rosto dele, ele não é a gordurinha localizada, ele não é o melasma, não, ele é um todo. E nós temos que parar para olhar o organismo e a saúde desse paciente como um todo. Porque se aquele incômodo está acontecendo ali, existe uma causa, existe um porquê. Claro que nós sabemos que existe o processo de envelhecimento, que ele é contínuo, que ele acontece todos os dias, não estou dizendo em relação a isso, mas o que nós vemos dentro das nossas clínicas é que pacientes jovens estão envelhecendo de uma forma mais rápida, que pacientes jovens andam muito cansados, pacientes jovens com quedas absurdas de cabelo, pacientes jovens com uma flacidez muito grande, e isso não é normal. E quem vai responder essa pergunta para nós são os exames laboratoriais. Para finalizar essa aula sobre eridograma, nós não falamos tudo, mas nós falamos de alguns pontos principais que vocês já podem começar a usar aí na prática clínica de vocês. Eu vou abrir o grupo amanhã e se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem compartilhar algum exame de algum paciente para a gente poder discutir aqui, vocês podem fazer isso. E aí, posteriormente, à tarde, caso alguém tenha alguma dúvida, vocês podem escrever, mandar áudio pra gente ir conversando sobre isso ao longo do tempo. A nossa próxima aula vai ser sobre leucograma, nós vamos falar sobre o sistema imunológico e como vocês devem olhar e avaliar essa parte do hemograma que é tão importante. Nós temos muita coisa para conversar, tá? Não é só sobre isso, ainda falta as análises de vitaminas, as análises bioquímicas, urianálise, que é um assunto que eu gosto bastante. Vamos falar sobre análise de pâncreas, de rins, de fígado, que é muito importante também. Análise da tireoide, que pra mim é um dos assuntos mais importantes, e vocês vão perceber que esse é um mundo ainda que nós temos muita coisa legal pra descobrir. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem aqui comigo pra gente discutir cada vez mais sobre ciência, sobre saúde e como ajudar os nossos pacientes. Um beijo, meninas, até mais!